Bom dia a todos vocês, espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje sobre gêneros literários. Gênero lírico 1. O gênero narrativo, estudado anteriormente, está intimamente relacionado ao desejo ancestral do homem de contar e de ouvir histórias. Como falamos na aula passada do gênero narrativo, ele falou basicamente dos personagens, nós falamos sobre isso, sobre esse homem, esse desejo de contar e de ouvir histórias. Então, para responder a esse desejo, surge o gênero lírico, cujos textos estão centrados no mundo interior de um eu, que se utiliza do discurso para transmitir seus sentimentos ou emoções. Então, a voz que se manifesta nos textos desse gênero recebe o nome de eu lírico. Mas toma cuidado, tá? Porque nem sempre o eu lírico é o poeta que está falando. Ele pode não ter nenhum sentimento, não precisa estar apaixonado para colocar suas emoções, transmitir suas emoções dentro de um texto. Vamos ver a característica de um texto, né, do gênero lírico. No que se refere à forma, uma característica relacionada aos textos do gênero lírico é o fato deles se organizarem em versos. Importante lembrar, tá, que se organizam em versos, recebendo por isso o nome de poemas. Então, os poemas eles são organizados em versos. É importante também que ele apresente outras características formais, como a preocupação com a musicalidade. Geralmente, os versos, né, os poemas, eles têm essa preocupação com a musicalidade. Vamos ver, então, um desses momentos. Vamos falar sobre o metro. Todo poema é composto por versos, que, quando em conjunto, formam estrofes. Para se formar, né, para ter um poema, ele é constituído de versos e estrofes, que esse conjunto de versos chama-se estrofes. Cada verso tem uma extensão determinada pelo número de sílabas métricas que ele possui. Então, o número dessas sílabas recebe o nome de metro e sua contagem é a metrificação. Vamos entender que os poetas, né, os poetas clássicos, eles, os seus escritos, os seus poemas, os seus versos, ele tem uma contagem. Eles não são versos livres, né? Os versos deles, as sílabas são sílabas métricas, que elas possuem um número e cada sílaba ela tem o seu númerozinho, tá? A sua metrificação. Então vamos ver exemplos dessa metrificação. A metrificação. Eu coloquei esse exemplo para vocês entenderem. Já coloquei toda a metrificação, toda a expansão desse verso, que diz assim: alma minha gentil que te pariste. Observa que as sílabas destacadas, todas elas são o quê? Decassílabo. Por que isso? Porque a sílaba tônica dessa frase, né, desse poema, ela vai ser sempre a penúltima, nesse caso, essa metrificação. Por quê? Porque ela é atônica. A sílaba átona, que é a mais fraquinha, ela não é contada. Então, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A décima, nesse caso aqui, é a sílaba tônica, que é a sílaba poética, que nós falamos na metrificação. Então, você observa que todas elas caem na décima sílaba poética. Então, trata-se o quê? De versos decassílabos. Também tem as redondilhas maiores, redondilhas menores. A redondilha menor é a quinta sílaba poética e a redondilha maior é a sétima sílaba poética. E depois nós temos as nomenclaturas
dessas sílabas. Aqui agora são as nomenclaturas das sílabas poéticas, que cada número de sílaba tem um número, tem um nome, que a primeira sílaba monossílabo, a segunda de sílabo e assim em diante. Vocês dão uma lida, dão uma olhada nessas nomenclaturas das sílabas poéticas. A rima. Vamos falar um pouco sobre a rima. As rimas são repetições sonoras que podem vir a acontecer no final dos versos. Quando nós falamos dessa metrificação, então sempre dentro dos versos acontece o quê? Essa rima. Então os versos que não possuem rima regular são chamados de branco. E quando eles têm essa rima, né, no final dos versos, esse som, né, que traz essas repetições sonoras, chamamos de rima. Um exemplo que eu coloquei aqui foi assim, de Vinícius de Moraes: fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Então você observa que quartel e céu, eles trazem o quê? No seu final acontece essa rima dos versos. Vamos ver agora o ritmo, tá? Que todo poema também ele tem que ter ritmo. Então, o ritmo de um poema está relacionado a um movimento regular e repetitivo que é feito em seus versos, geralmente por meio de alternância entre acentos da sílaba átona e sílabas tônicas. O exemplo: cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras. Então, você observa que as sílabas destacadas, elas tanto podem ser átonas quanto pode ser tônicas. Vamos falar agora sobre figuras de som. As figuras de som, elas são figuras de linguagem que também contribuem para a citação da musicalidade, como a literação, a sonância, a anáfora e a onomatopeia. Primeiro vamos falar sobre a literação. A literação consiste na repetição regular de sons consonantais. Observa nessas palavras que eu coloquei: vozes veladas, veludosas, vozes. Então você observa o que destaca são as consoantes, né? Do V, de vozes veladas, veludosas, vozes. Então o V está em destaque. Então nós chamamos de aliteração, tá? Que é a repetição regular de sons consonantais. Agora vamos falar sobre a assonância. A assonância consiste na repetição regular de sons vocálicos. Isso quer dizer que vai ser a repetição de vogais. Um exemplo: ó formas alvas, brancas, formas claras. Então, você observa que eu destaquei as vogais A dessa frase, desse verso, que traz esse som vocálico destacado. Isso chama-se assonância. Vamos falar um pouquinho agora sobre anáfora. O que é anáfora? Anáfora consiste na repetição de palavra ou no início de cada verso em sequência. Um exemplo desses versos que eu coloquei aqui, dessa estrofe, que diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver. É que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. Então, você observa que essa repetição de palavra no início de cada verso está o quê? Em sequência. É. É que, é um, é dor, é um. Então, isso. Agora vamos ver onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste na criação de uma palavra para reproduzir um som específico. Um exemplo que eu coloquei aqui de Machado de Assis: e era tudo silêncio na saleta,
de costura. Não se ouvia mais o plique, plique, plique da agulha no pano. Então, o que é esse plique, plique, plique? Nada mais, nada menos que a reprodução, tá, do som da agulha no pano. Então, onomatopeia é essa reprodução do som feito pelas coisas inanimadas.